Bom dia, bom domingo, abençoado para você que vai comigo nessa reflexão nesta manhã, reflexionar, estudar a palavra de Deus. Nesta manhã eu quero agradecer a Deus pela minha vida, pela sua vida, agradecer a Deus por eu estar aqui orando pela sua vida e você está orando pela minha vida. Neste domingo, o último domingo do mês, nós viemos agradecer a Deus por um mês que está se passando e eu e você está aqui glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Nesta manhã nós vamos estudar no livro de Marcos, capítulo 10, o versículo 46 a seguir, que vai falar sobre o cego Bartimeu. Este homem a qual ele clamou: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Então vamos acompanhar nesta manhã essa leitura, Marcos capítulo 10, versículo 46 a seguir, que diz assim: Depois foram para Jericó. Saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. Verso 47: E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus Cristo, filho de Davi, tenha de misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus, parando, o mandou que chamasse. Então chamaram o cego, dizendo-lhe: tenha bom ânimo, levanta-te, o mestre te chama. O versículo que eu quero nesta manhã é o versículo 50, a qual nós vamos falar sobre aquele pequeno objeto, aquela capa que levava sobre si. O versículo 50 vai dizer que: E ele, lançando de si a capa, levantou e foi ter com Jesus. Nesta manhã, eu quero juntamente com você refletir nesta mensagem, reflexionar juntamente contigo, aonde nós vamos ver algumas características, o que significava aquela capa na vida de Bartimeu. Nós sabemos que Bartimeu, o homem a qual vinha todos os dias à beira daquela estrada mendigar, o seu trabalho era mendigar, porque ele não tinha sua visão. E sobre o seu lombo levava uma capa surrada. Nós vamos ver aqui nessa leitura que aquela capa era a identidade daquele homem. E esse homem, quando ele nasce, ele tinha visão. Os seus pais ficaram a dever pelo governo daquele país. A palavra não vai dizer, mas o homem era bem sucedido, tinha bens, mas que este homem agora vindo, tirando a vida deste homem, o pai de Bartimeu, que era Timeu. Este homem, ele morre e fica seu filho. E agora essa criança cresce, e nós sabemos que a Bíblia vai nos relatar que pessoas que é coxos, cegos, pessoas que têm deficiência, elas são arrastadas fora do arraial. Ela não pode ficar dentro do convívio do povo, tem que ficar afastada, porque tem um problema fisicamente, tinha um problema aquele homem. E nesse exato momento, eu quero dizer para ti que Bartimeu, ele foi tomado a sua visão. Ele foi cegado para quê? Para que quando ele crescesse, ele não via essa realidade e não falasse o que aconteceu. Mas esse jovem, ele cresceu. E ele, para se manter todos os dias, ele pegava a sua capa, colocava sobre o seu lombo e ia para a beira da estrada mendigar. Nesse contexto bíblico, nós vamos ver que a capa não era só uma roupa, ela tinha vários significados.
Muitas pessoas pregam por aí sobre o cego Bartimeu, mas não explica o significado da capa. E aqui nós vamos ver significado forte sobre a capa. Nós lemos aqui de 46 a 52, mas vamos ler até os 50 mais ou menos, para nós entender o que era a capa. Olha só o significado dessa capa na vida dele. Primeira coisa, essa capa era identidade. A capa identificava Bartimeu como mendigo. Todo mendigo ele tem um saco nas costas, tem um pano nas costas, então a pessoa já identifica a pessoa. É a minha identidade, a sua identidade, aquilo que nós temos muitas vezes, que nós levamos como cobertura sobre nós. Então para esse homem, o primeiro significado da capa era identidade. Ele tinha uma identidade, por onde ele levava essa identidade tinha com ele. Nós temos a identidade hoje, documento, onde nós fomos parados, onde nós fomos, qualquer blitz que nós paramos, ou qualquer lugar que nós vamos, a primeira coisa é documento. Nós temos um documento para identificar quem somos nós. Então para ele identificava, quando via aquele homem com aquela capa, lá vai indo o filho de Timeu, Bartimeu. Lá está indo Bartimeu. Vai novamente para mendigar, pedir esmola. Então a capa era a primeira coisa, identidade na vida daquele homem. Segunda coisa, aquela capa também era sustento. Aquela capa era o sustento para aquele homem. Por que sustento? Era sobre a capa que as pessoas jogavam esmola. Então não somente, agora você imagina, a pessoa levando uma capa e ele, como não enxergava, ele catava aquela capa e jogava no chão. E as pessoas passavam, e quem sabe ele gritava por dinheiro, por alimento, e as pessoas depositavam sobre aquela capa, porque era o sustento dele aquela capa. O dinheiro era ali suposto naquele lugar ali. Ele chegava à tarde, recolhia, e quem levava ele para casa não sei. Olha, Timeu, ó Bartimeu, aqui está a tua capa, aqui está o dinheiro que você ganhou, aqui está o mantimento do dia que você ganhou. Então a segunda coisa, ele era sustento para aquele homem. A capa era sustento para aquele homem. A terceira coisa que nós vamos ver aqui, a capa também era o quê? Proteção para aquele homem. Por que proteção, irmão, aquele homem? A capa era proteção quando estava chovendo, fazendo sol, fazendo frio. Servia de coberta à noite e contra o frio. Durante a noite servia de coberta, ele se isolava naquela capa. Durante o dia ela servia como o quê? Sustento, aonde colocava no chão e as pessoas depositavam o dinheiro. A terceira coisa nós vemos aqui, proteção, proteger contra o frio, contra o vento. Então a pessoa conhecia ele por quê? Pela identidade, pela sustentação e pela proteção. Agora vem a quarta coisa aqui, era direito legal daquele homem. Queira ou não queira, aquela capa era o direito legal que Bartimeu tinha. Por quê? Muitos estudiosos afirmam que a capa funcionava como uma licença para pedir esmola. Imagina você saindo de um país e entrando no outro, e você tem que ter autoridade. Quando você sai do teu país, aqui se você vai para outro país, você tem que ter autoridade para onde você vai. Porque lá você é um estrangeiro, lá você é um peregrino, lá você é um desconhecido. As pessoas não vão conhecer que nem as pessoas daquela cidade. Então você tem que ter o quê? Uma identificação legal. Você tem que ter um direito de sair da tua cidade, do teu país e para outro país. É por isso que as pessoas falam assim, tem que passar pelas fronteiras. Então quando você tem que atravessar a fronteira, tem que passar para outro país, você tem que ter uma carta do Brasil para entrar no outro país. Assim era Bartimeu. Primeiramente ele tinha identidade, que era a capa, sustento como a capa, proteção como a capa e direito legal como a capa. Então este homem ele tinha 4 direitos. Então esses são os 4 significados da capa. Por isso é tão forte quando o texto diz, no versículo 50, vai dizer, ele lançou de si a capa. Por que ele lançou de si a capa? Chega, quando Jesus vai passando por aquele caminho, as pessoas começam a dizer, olha, quem sabe ele escutava rumores de pessoas. E ele pergunta, quem está passando aí? E as pessoas, é Jesus de Nazaré, aquele que faz milagre, aquele que batiza. Mas que rapidamente ele não ficou sossegado, como muitos ficam tranquilos. Ele começou a dar alarme. E qual foi o alarme dele? Jesus
filho de Davi, tenha de misericórdia de mim. Uma pergunta agora. Como é que ele sabia que era da descendência de Davi? Porque Jesus veio da descendência de Davi. Naquela época, naquele lugar, as pessoas que eram acompanhadas, as pessoas que tinham multidão, só podia ser de uma família nobre, da família de Davi. Então por isso que ele fala, Jesus Cristo, filho de Davi, tenha de misericórdia de mim. As pessoas tentaram abafar. Cala-te, o homem não vai te ouvir, você está importunando. Mas ele gritou por várias vezes. Chegou o momento que o ouvido de Jesus, o timbre de Jesus do ouvido, ele deu manda ele vir para cá. Agora Bartimeu, o que ele faz? Ele lança de si aquela capa de segurança que tinha e sai do acomodismo para seguir Jesus. Ele age em fé. Como diz, eu não vou precisar mais disso. Você não precisa mais usar aquele incômodo. Você não precisa usar mais aquilo que muitas vezes te faz você ficar parado. Jesus estava aqui passando aquele momento. Jesus passa sempre e nós ficamos no nosso acomodismo. Para mim tá bom, para mim tá ótimo, do jeito que eu tô tá ótimo. Não vai na casa do Senhor, não louva a Deus, não glorifica a Deus, para mim tá bom. Tô comendo, tô bebendo. Mas tem um momento que nós temos que pegar e lançar de si a nossa capa, aquilo que incomoda a gente. Nós temos que tirar, temos que lançar fora aquilo que incomoda. Nós de estar na presença de Deus. Nós temos que lançar fora aquilo que impede nós de conversar e ver Deus e falar com Deus. Muitas vezes coloca um tapão no olho, nós não estamos enxergando. Não estamos enxergando o que Deus está fazendo ou o que Deus vai fazer. Então naquele momento, ele larga a única segurança que ele tinha. Até aquele momento que ele não conheceu Jesus, ele tinha a capa por segurança. Do frio, para buscar alimento. Mas no momento que ele passou a conhecer Jesus, o versículo 50 vai dizer que ele lançou de si a sua capa e foi ter com Jesus. Nós tínhamos uma capa dessa. Nós lançamos ela fora um dia para aceitar a Jesus. E quando Jesus aceitou, nós lançamos aquela capa. Mas tem pessoas que não lançou a capa, mas guardou a capa. Esqueceu os mandamentos de Deus e quando vem os problemas, eles pegam a capa e colocam sobre o seu lombo de novo. É a mesma coisa você pegar a carga e colocar sobre o teu lombo de novo. Então o Senhor naquele momento ele diz assim, venha como está. Mas como está não vai ficar. A capa simboliza velha identidade, miséria e comodismo, impedimento de seguir Jesus. Bartimeu não só recebeu visão, ele deixou para trás a antiga vida. O momento que Jesus chega perto dele e pergunta, o que queres que eu te faça? Senhor, que eu torne a ver. Então quando diz torna a ver, então aquele homem não era cego, ele nasceu com visão, mas ele ficou cego pelo motivo do país, arrancou sua visão, perfurou sua visão. Mas Jesus está dando nova visão hoje. Jesus está chegando na tua vida, porque ele deixou, nós temos que deixar, o que nós temos que deixar? A velha identidade, a miséria e o comodismo muitas vezes. O que é miséria? Eu sobrevivo só disso aqui. As pessoas têm de tudo e ficam mendigando que não tem nada. Segunda coisa, fica no acomodismo. Lembra de Elias? Quando Deus manda ele ir para o rio Querite. Quando ele estava fugindo de Acabe e Jezabel, ele foi para o rio, o Querite. Lugar de segurança. De manhã vinha o corvo e trazia pão. À tarde o corvo vinha e trazia carne. E a água passava debaixo do seu nariz todos os dias. Ele estava no rio Querite. Debaixo de sombra. Tinha comida cedo à tarde. Quem sabe ele fez uma froinha e começou a deitar e dormir e sossegar ali. Mas chegou um certo momento que Deus disse, olha, sai desse acomodismo. Segue a tua jornada porque ela é longa. De muitas vezes que o Senhor tem que dar um chacoalhão em nós. Olha, sai desse acomodismo. Sai desse acomodismo. Alguma coisa está acontecendo ao meu redor, mas sai desse acomodismo para que Deus venha falar melhor com você.
Então ele deixou a velha identidade, miséria e comodismo, e impedimento de seguir a Jesus. Havia um impedimento nele. Quem que era? A capa. Enquanto ele tinha aquela capa surrada, jogava no chão, as pessoas depositavam dinheiro ali, estava bem para ele, estava ótimo. Mas chegou um momento que ele teve que deixar tudo para trás para seguir a Jesus. Então nós aprendemos nesta manhã qual foi a identidade daquele homem, o que significou a capa para aquele homem. Aí uma pergunta que eu faço nesta manhã para ti: que tipo de capa você está carregando? Capa da ingratidão, capa da dúvida, a capa da dúvida, a capa do arrependimento, a capa da indecisão, a capa do orgulho muitas vezes. Nós carregamos uma capa muitas vezes do orgulho, querer ser melhor do que o outro. Eu não aceito isso, eu não faço isso, eu não quero isso. E nós tomamos a capa da indecisão, estamos indecisos do que nós queremos. Arranca essa capa da indecisão da tua vida hoje. Arranca essa capa da dúvida. Não tenha mais dúvida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a fonte viva que desceu do céu. Ele é o sinal na minha e na tua vida. Ele é o sinal na minha e na tua vida. Então sai desse mundo de acomodismo. Siga esta palavra. Marcos capítulo 10, versículos 46 a 52. Lança de si essa capa da ingratidão, do medo, da perseguição, do egoísmo, da indecisão, da frustração muitas vezes. É a capa que nós carregamos. Então o Senhor hoje quer dar para você uma nova vida, um novo caminho, uma nova solução, um novo despertar na tua vida. Diga: Senhor, passa na minha vida. O Senhor estava passando na estrada, ele começou a gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Começa a gritar: o Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia da minha alma, da minha vida, da minha família que está se perdendo, dos meus filhos que estão se perdendo, dos meus parentes que estão se perdendo, do meu casamento que eu estou se perdendo. Tem pessoas se perdendo dentro do casamento. Tem pais e filhos que estão se perdendo dentro da própria casa. Está perdendo o filho para outro pai lá fora. O filho está perdendo o pai para outra pessoa. Então sai desse mundo de acomodismo. Coloca na sua mente: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Arranca hoje da sua vida essa capa que te impede de você ver, de você falar, de você ouvir e de você andar. Arranque essa capa. Que Deus te abençoe, te dê um domingo abençoado. Essa é a palavra que eu tinha para o teu coração nesta manhã. Toma posse dessa bênção em nome do Senhor Jesus. Eu creio que eu tomei posse, você também tomará posse em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê força, graça e poder nesta semana que já está se iniciando. Olha minhas mãos dizendo: Jesus vai à frente de tudo isso que essa pessoa está pedindo. É um propósito do céu para você nessa semana. É uma resposta do céu chegando para você. É autoridade sendo movida pela presença de Deus. É carta sendo assinada. É papel saindo da gaveta. É vitória chegando para você em nome de Jesus. Toma posse. Essa enfermidade, arranca ela, Senhor. Arranca essa enfermidade de mim. Essa capa da enfermidade seja arrancada hoje em nome de Jesus. Da cabeça à planta dos pés, Jesus, me dá um escudo, me dá uma roupa nova, me dá um pano novo, me dá uma vida, Senhor, boa, para que você e tua família seja alvo da presença de Deus. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém? Fica com Deus e tenha um bom dia, um bom domingo, um bom final de semana, uma ótima semana em nome do Senhor Jesus. Amém.